Meus prezados irmãos e amigos, que bom estar aqui. Como é bom estar na casa de Deus, prestando a Ele um culto em ação de graças. Estou muito feliz pela vida do Silvio, nosso irmão Silvio Mesquita, Coronel Silvio Mesquita. Eu fico feliz pela presença dos irmãos e amigos do nosso irmão Silvio. Uma das coisas que eu já aprendi na vida é: se você quiser saber quem são seus verdadeiros amigos, há uma forma muito simples de saber. Quando nós estamos por baixo, no fundo do poço, muita gente nos presta solidariedade. Aliás, o povo brasileiro é um povo muito solidário, especialmente nas tragédias. Há uma tragédia no Brasil, há uma comoção nacional. Então, se você estiver no fundo do poço, você vai ter muita gente ali cercando. Mas se você estiver por cima, é que você descobre quem são seus amigos. É quando eles se emocionam com a sua vitória, com o seu sucesso. Você olha nos olhos deles e eles estão emocionados pelo seu sucesso. E a presença de todos vocês aqui nesta noite é uma prova de que o nosso Silvio tem muitos amigos. Graças a Deus por isso. Eu quero ler para a nossa breve reflexão no Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, o médico amado, no capítulo 17, quero ler do verso 11 ao verso 19. Lucas 17, de 11 a 19. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. E ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Só um voltou. Oremos. Deus querido, em cuja presença nos encontramos, neste culto de gratidão, sabemos que o Senhor ama um coração agradecido. E nesta noite, quando estamos aqui reunidos como teu povo, como irmãos, amigos, familiares, conhecidos do nosso irmão Silvio, nós queremos suplicar que a tua inerrante palavra, poderosa palavra, maravilhosa palavra, possa falar ao nosso coração. Usa teu pequeno servo nesta noite para falar ao coração dos teus filhos. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Jesus ia saindo de Jerusalém quando se encontrou com um bando de leprosos. Os leprosos não podiam viver na cidade, viviam em aldeias, nas proximidades das cidades, e segundo a lei mosaica, especialmente no livro de Levítico,
eles não podiam aproximar-se de uma pessoa sã. Eles tinham que ficar cerca de 100 passos de uma pessoa sadia. Eles tinham que gritar, eles tinham que avisar que ali havia um leproso. Portanto, eles viviam marginalizados. Por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo 13, falando a respeito disso, a lei dizia que a habitação deles tinha que ser fora do arraial. E como Jesus passasse, eles mantiveram uma distância de acordo com o Levítico, uma distância de cerca de 100 passos, e gritaram e clamaram: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E ao que o Senhor Jesus respondeu laconicamente: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A lei dizia que um leproso, quando diziam que ele estava curado, ele precisava comparecer perante o sacerdote. E o sacerdote, usando uma linguagem dos médicos, examinava o doente e lhe dava alta. E a palavra de Deus nos diz, o relato do médico, o doutor Lucas, nos diz que enquanto eles iam pelo caminho, eles foram curados. Foi cura à distância. Em uma outra ocasião, Jesus curou um leproso tocando nele. Mas esses 10 foram curados enquanto iam para Jerusalém para mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram curados. E cada um, depois que compareceu perante o sacerdote, tomou o seu rumo. Cada um tomou a sua vida. E nenhum voltou para agradecer. Nenhum não. Um voltou para agradecer. Somente um. E este era samaritano. E ele voltou para cair aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E Cristo comentou este episódio, esse desfecho, com uma mal disfarçada tristeza. E ele perguntou: não foram 10 os curados, os purificados? Onde estão os 9? Nenhum voltou para agradecer, a não ser esse estrangeiro. Esse episódio retrata muito bem a ingratidão. E a ingratidão é a falta de um reconhecimento por um benefício recebido. É um defeito muito grave. E mais grave ainda quando o objeto da gratidão é o nosso Deus. Por que as pessoas são ingratas? Por que a maioria das pessoas está enquadrada naquele rol dos 9 que foram curados? Via de regra, doutor Silvio Mesquita, coronel Silvio Mesquita, há pelo menos 2 razões. Talvez uma dessas 2 razões possa explicar essa ingratidão das pessoas. A primeira delas é o senso de direito. O senso de direito ocorre quando a pessoa agraciada não reconhece o que lhe foi feito como generosidade, mas apenas como um reconhecimento de um direito seu. Eu tenho o direito de ser promovido. Chegou a minha vez, chegou a minha hora. E se o governador me promoveu, ele não fez mais do que a sua obrigação. Isso é senso de direito. O segundo motivo é um senso de mérito. A pessoa não reconhece um ato de generosidade para dizer: eu mereço, pelos meus relevantes serviços prestados, eu mereço esta promoção. Então, no primeiro caso do senso de direito, eu não preciso agradecer, porque é um direito meu. E no segundo caso, o senso de mérito, eu mereço pelos meus relevantes serviços prestados, portanto eu não preciso, eu não necessito agradecer. Algumas pessoas acham que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Eu gostei muito deste hino que o Alex cantou. Deus é Deus. Se Ele me curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. Se uma porta se abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele é Deus. Nós estamos vivendo uma época como se Deus fosse o nosso menino de recados.
eu ouço muito uma expressão que diz: Deus foi fiel comigo. Deus é fiel sempre, é da sua natureza. Ele não pode negar-se a si mesmo. Quem é infiel é o homem. Nós somos infiéis, nós quebramos os nossos votos, nós quebramos os nossos compromissos, nós negamos a nossa fé tantas vezes, mas Ele continua fiel, Ele continua a nos abençoar, Ele manda o sol sobre bons e maus, manda a chuva sobre injustos e justos. Isso se chama graça. Gratidão é a memória do coração. E Deus gosta muito de ver uma pessoa agradecida. É por isso que o salmista, no Salmo 103, é um salmo de Davi. Eu gosto muito desse salmo. E no Salmo 103, o salmista começa dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E aí o salmista passa a elencar aqueles benefícios que ele se lembrava. Os benefícios de Deus para com ele mesmo, para consigo mesmo. Ele dizia assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta a tua alma de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E o salmista, durante todo o Salmo 103, fala desses benefícios de Deus para conosco. Deus gosta quando nós agradecemos. E o irmão Silvio leu ainda há pouco o Salmo 116: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para o meu Deus por todos os benefícios? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, prestando a Deus um culto em ação de graças por tantos benefícios que Deus tem feito na vida do Silvio, em nossas vidas. Há um escritor muito famoso, aqueles que lidam com vendas já devem ter lido algum livro dele, e um dos best-sellers dele é O Maior Vendedor do Mundo. Ele não é evangélico, Og Mandino. E Og Mandino diz que ele faz algumas coisas habitualmente todos os dias. Por exemplo, ele se levanta, vai até a banca de revistas, compra o jornal do dia, volta para casa, senta-se na sua poltrona e, ao invés de começar a leitura do jornal pelas manchetes do dia, ou pela parte esportiva, ou a parte da economia, ou da política, ele vai para aquela página do necrológico, do obituário, a lista dos falecidos daquele mês ou daquela semana. E diz Og Mandino que ele lê aquela lista toda, nome por nome. E no final ele diz assim: eu te agradeço, ó Deus, porque o meu nome não está nessa lista. Você já parou para pensar a bênção de estar vivo? A bênção de estar aqui hoje? Uma das minhas funções é visitar os enfermos no hospital. Eu visito muito as UTIs. E eu vejo pessoas que estão no ocaso da vida, no crepúsculo da vida, que estão partindo. E a maioria delas sempre diz algo assim: eu gostaria de ter feito algo. Eu gostaria de ter investido mais na minha família. Eu gostaria de ter me dedicado mais aos meus filhos. Mas trabalhou. A ânsia de ter, de ganhar dinheiro. E chega ao final da vida, olha para trás e tem aquele sentimento de frustração. Eu gostaria de ter feito algo. Eu gostaria de ter a minha família perto de mim. Você sabia que seu filho preza muito mais a sua presença do que os brinquedos caros que você dá a ele? Gratidão. Gratidão é o reconhecimento de que aquilo que recebemos de Deus não é um direito ou resultado de mérito,
Tudo vem de Deus. A vida é dádiva, é um dom de Deus. Nós a recebemos independentemente de sermos bons ou maus. Não é verdade que isso deve nos colocar de joelhos diante de Deus? A graça de Deus é que nos acompanha. Desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte, tudo é pela graça. Deus manda o sol e a chuva sobre bons e maus. Isso é graça. E precisamos reconhecer isso na nossa vida. E essa consciência nos coloca de joelhos diante de Deus, como aquele samaritano. Há momentos na vida que nós fazemos como aqueles leprosos. Jesus estava passando e eles gritaram. Há momentos na vida em que nós clamamos por Deus, a nossa garganta seca, nós elevamos os nossos olhos aos céus, crispamos as nossas mãos, esperamos que Deus nos ouça, nos responda, venha em nosso socorro, e nós gritamos pelo Senhor, como os leprosos gritaram, e o Senhor nos acode, o Senhor ouve a nossa súplica, a nossa prece. Como eu disse, sobre bons e maus. E depois que recebemos aquela graça, aquela dádiva, aquela bênção, cada um de nós toma seu rumo, como fizeram os 9 leprosos. Nós nos esquecemos do nosso benfeitor. Houve petição, mas não houve reconhecimento. Não é verdade que facilmente nos esquecemos de dar graças a Deus pelos benefícios que Ele nos dá? Se é para balbuciar um agradecimento, lembramos-nos do médico que nos curou, ou do governador que nos promoveu, mas muitas vezes nós não nos lembramos do Deus que enviou aquele médico, do Deus que enviou aquele governador. Uma senhora na cidade de Bristol acabará de receber uma prestimosa ajuda, uma doação de um filantropo muito famoso, muito rico naquela cidade, uma ajuda para uma criança carente. Aquela ajuda iria ser necessária para aquela criança estudar durante toda a sua vida. E aquela senhora foi agradecer aquele rico homem, aquele empresário. E ela disse para ele assim: eu direi a este menino o nome do seu benfeitor, para que ele nunca esqueça, durante toda a sua vida, o nome do seu benfeitor. E aquele homem disse: perdão, senhora, a senhora não deve dizer o meu nome para ele. A senhora deve dizer que o benfeitor desta criança é Deus. Acaso nós agradecemos a nuvem, as chuvas que ela derrama sobre nós? Nós precisamos agradecer o Deus que coloca a nuvem. É claro que precisamos agradecer ao governador pela promoção, mas nós precisamos agradecer a Deus que tocou no coração do governador para aquela promoção. A palavra de Deus diz que o coração do rei se inclina. Deus faz com que o coração do rei se incline ao seu propósito. A palavra de Deus diz que é Ele quem opera o seu querer e o realizar segundo a sua boa vontade. É Deus, sempre é Deus. Diz uma lenda que os pássaros, quando bebem água, erguem o bico para agradecer a Deus a cada gole. Para cada gole, um agradecimento. Nem é preciso que sejamos como os pássaros, agradecendo a Deus cada gole. Basta que agradeçamos a água que Ele nos dá. Precisamos fazer como aquele samaritano, um estrangeiro,
E quando percebeu que fora curado, voltou para agradecer. E o que foi que ele fez? De acordo com o relato bíblico, ele caiu aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E o texto conclui, e ele era samaritano. Era como se entre nós disséssemos assim, e ele era muçulmano. Ele era do Estado Islâmico. Ele era de outro partido. E Jesus provoca com isso. E ele era samaritano. Não basta clamar pelo socorro divino. Não basta levantar os olhos aos céus. Não basta crispar as mãos numa atitude de adoração. É preciso que o nosso coração esteja grato, a ponto de nós nos prostrarmos diante de Deus e dizer, obrigado, Senhor. E é por isso que estamos aqui, porque o Silvio não entendeu que havia um senso de direito sobre ele. O Silvio não entendeu que havia um senso de mérito. O Silvio entendeu que tudo vem de Deus, que tudo é pela graça. E se tudo é pela graça, nós estamos aqui reunidos neste templo consagrado a Deus para agradecer. Separe, querido amigo, alguns minutos da sua vida para pensar nos benefícios de Deus na sua vida. Pense nos motivos para ser grato a Deus. Você vai levar um susto em perceber quanto você tem para agradecer. Amém.